Em 1987, uma excursão do Grêmio à Suíça, na Europa, terminou na polícia. Cuca e outros 3 atletas da equipe foram acusados de terem tido relação com uma garota de 13 anos. Eu sou o Diogo Marcondes, você está no canal DM News e nesse vídeo, nesta quarta-feira, 3 de janeiro, notícia que acaba de chegar, que está repercutindo em todos os veículos de comunicação. A Justiça da Suíça anulou a condenação do treinador Cuca. E a gente vai falar sobre esse caso. Primeiro vamos entender um pouco desse caso, né? Tudo o que aconteceu nesse caso aí que repercute principalmente do ano passado para cá. Em 1987, o Grêmio fez uma excursão pela Europa. Cuca e outros 3 jogadores que estão aí nas imagens, eles foram detidos com a alegação de terem mantido relação com uma garota de 13 anos sem o consentimento dela. De acordo com a investigação da polícia local, a jovem foi com amigos ao quarto dos jogadores do Grêmio e os atletas teriam puxado ela para dentro do quarto e abusado dela ali mesmo, um caso terrível, né? De acordo com esse relato, uma situação terrível. Os 4 que estão aí na imagem, na tela, eles foram presos e eles ficaram presos por cerca de 1 mês lá na Suíça. O julgamento aconteceu só 2 anos depois. Vou colocar agora a imagem aí com os nomes de cada um deles. Então, ó, o Cuca, o Eduardo e o Henrique, eles foram condenados a 15 anos de prisão por atentado ao pudor com uso de violência. O Fernando, destacado aí no texto, ele foi absolvido da acusação de atentado ao pudor e condenado por estar envolvido no ato de violência. O Brasil não extradita os seus cidadãos. E o que isso significa? Vamos usar como exemplo aí o caso Robinho. O Robinho ele foi condenado por estupro na Itália, ele está no Brasil, ele não começou a cumprir pena e ele não vai cumprir, provavelmente não vai cumprir no Brasil. Provavelmente o Brasil não vai mandar o Robinho para a Itália porque o país não extradita os seus cidadãos. Então ele não pega um cidadão, mesmo que seja um criminoso, pega um cidadão brasileiro e manda ele para cumprir pena em outro país. Isso não acontece. Então, no caso dos jogadores do Grêmio, que jogavam no Grêmio, né, nos anos 80, aconteceu isso. Eles não cumpriram a pena porque eles voltaram para o Brasil e o Brasil não extradita os seus cidadãos. Em 2021, o Luiz Carlos Martins, conhecido como Cacalo, que era vice-diretor jurídico do Grêmio na época, afirmou que apenas um dos jogadores teve relação com a jovem, com a adolescente de 13 anos, mas que isso teria acontecido de maneira consentida. Só que, pela idade da menina, a lei previa que a relação seria um estupro presumido. O Cuca sempre negou que tivesse cometido esse crime. E aí vem uma outra questão interessante. No ano passado, o Cuca assumiu o time do Corinthians. O Cuca foi contratado para ser treinador do Corinthians, o time não vivia uma boa fase, estava procurando um novo treinador e o Cuca foi contratado. Entre 1987 e 2022 e 2023, o Cuca ele continuou jogando, ele encerrou a carreira como jogador, ele começou a carreira como treinador, uma carreira vitoriosa, passou por diversas equipes, treinou, por exemplo, o São Paulo ele treinou em 2004, em 2019, foi campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro em 2013. O Cuca passou por diversos times do futebol brasileiro e nunca tinha dado problema em relação ao que tinha acontecido lá em 1987. Mas no ano passado, quando ele assumiu o time do Corinthians, veio à tona todo esse caso, a imprensa bateu muito no Cuca, os torcedores corintianos, muitos deles se movimentaram para que o Cuca fosse demitido, levantaram hashtags nas redes sociais chamando o Cuca de estuprador, e o Cuca acabou sendo demitido depois de pouco tempo de trabalho, porque não houve como a diretoria do Corinthians segurá-lo e ele mesmo percebeu que não havia mais ambiente para que ele continuasse
treinando o time do Corinthians. E aí a notícia desta quarta-feira, 3 de janeiro, é essa que está na tela, site da CNN Brasil. Justiça da Suíça anula a condenação de Cuca por estupro. Tribunal suíço determinou que técnico não teve representação legal e por isso decidiu pela anulação do caso. Então, a condenação do Cuca na Justiça da Suíça foi anulada. Essa é a informação que vem direto do Tribunal Regional de Berna-Mittelland, na Suíça. Condenação de Alex Stivel, o Cuca, anulado. Então, a suspeita de estuprar uma menor de idade durante a excursão do Grêmio em 1987, que resultou em uma condenação, foi anulada. Outras informações também sobre esse caso. Essa decisão da Justiça ela foi tomada depois da Justiça da Suíça receber um novo pedido de julgamento que foi solicitado pela defesa do Cuca em maio do ano passado. E aí o caso foi reaberto e a Justiça identificou irregularidades nesse caso de 1989, no processo de 1989, e anulou a condenação do Cuca. E tem mais. Além da decisão pela anulação e pela prescrição, a juíza responsável ainda determinou uma indenização a Cuca de 13 mil francos suíços. Ou seja, o Cuca ele vai receber 75 mil reais após essa anulação da condenação por estupro. O técnico ele sempre negou que tivesse cometido o crime, que tivesse estuprado a garota de 13 anos, e ele desabafou também, abre aspas aí para uma fala do Cuca desta quarta-feira. Hoje eu entendo que deveria ter tratado desse assunto antes, estou aliviado com o resultado e convicto de que os últimos 8 meses, mesmo tendo sido emocionalmente difíceis, aconteceram no tempo certo e de Deus. A justiça entendeu que o caso foi julgado à revelia. O que isso significa? O caso foi julgado sem que a defesa do Cuca estivesse presente. Ele não teve uma representação legal nesse julgamento e por isso, hoje, quarta-feira, dia 3 de janeiro, chega a notícia da anulação dessa condenação. Então, essa é a decisão da Justiça. Só fazendo um parênteses aqui, para que a gente entenda de forma melhor como isso funciona, usando um exemplo do que aconteceu recentemente na política brasileira. O Lula foi condenado, ficou preso e em 2021 ou 2022, não lembro agora, a Justiça, o STF, anulou a condenação do Lula. Então o caso do Lula foi anulado e ele pôde concorrer à presidência em 2022. Eu não estou comparando o que cada um fez. Eu estou comparando a situação. Essa situação do Lula e do Cuca, elas não são exatamente iguais, mas serve para ter uma ideia do que aconteceu. No caso do Lula, a Justiça entendeu que a Operação Lava Jato, que o Lula foi julgado em Curitiba, ele deveria ter sido julgado em Brasília e encontrou também irregularidades, enfim, e aí a condenação dele foi anulada. No caso dele, o processo recomeçaria, teria que recomeçar. Só que aí, devido à idade dele, devido a outros fatores envolvidos, essa investigação, esse novo processo não começou. No caso do Cuca, a diferença aqui é que, além do Cuca ter sido, da anulação ter sido feita, a condenação foi anulada, não existe mais uma condenação de estupro para o Cuca, ele ainda recebeu uma indenização porque a Justiça entendeu, a juíza que julgou o caso agora entendeu que o processo foi feito de forma errada. Então essa é a informação desta quarta-feira. E agora fica a dúvida se o Cuca vai voltar a trabalhar. Havia clubes interessados no Cuca, mesmo em meio a todo esse processo, mas desde que ele saiu do Corinthians no ano passado, ele não voltou ao futebol porque não havia clima para ele. E nas redes sociais esse assunto já está sendo bastante comentado e agora resta aguardar os próximos passos. Será que teremos o Cuca trabalhando em breve? Será que não teremos? Será que vai ter entrevista dele no Fantástico, em algum programa de repercussão nacional? Vamos aguardar. Se você assistiu o vídeo até aqui,
Eu agradeço, deixa seu like, deixa seu comentário sobre esse caso tão polêmico e muito obrigado. Valeu, até a próxima.